Oi galera, bem-vindas, Ludane, família, boa noite, todos bem-vindos, vão chegando, tomando seus lugares, seus assentos, parece que a gente está na sala de aula. Boa noite galera, boa noite. Vão chegando. Deixa eu desativar um negócio aqui. Boa noite. Mais um papo de quarta. Maravilha, alegria estar com vocês. Vamos que vamos, tamo junto. Vão chegando, galera. Já nós começamos aí, ancoramos a energia do Cristo e começamos o nosso bate-papo. Deixa eu ajeitar minhas coisas aqui. Boa noite. Boa noite, família linda. Som tá bom, imagem tá boa. Tudo certo aí pra vocês? Vamos lá então. Começar a ancorar a energia do mestre. Obrigado pelo feed. Começar a ancorar a energia do mestre. Pai Nosso em aramaico, uma vez, e a tradução no português, uma vez. Para a gente ancorar a energia, a consciência crística e seguir com o nosso papo devidamente ancorados, protegidos, iluminados e guiados, né? Então vamos lá. Podem fazer a posição do Cristo. Acredito que a maioria de vocês já sabem, porque eu sempre falo ela aqui, explico ela. Quem se sentir mais confortável em ficar em qualquer posição, sentado, com as mãos repousadas em cima das pernas, fiquem como vocês acharem melhor, ok? Abvum de Bashmai, Netkad Shimach, Teitei Malkutar, Nevoei Tsubiana Haikana, de Bashmaya Ahbaach, Havlan Larmat Sumkanan Yomana, Washboklan Hauben Warktahen, Haikana da Fanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsa Membesha, Metou de la He Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naumi. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Boa noite! Agora sim, agora iniciamos. Devidamente ancorados e com a orientação da luz do Mestre.
Vamos que vamos. Galera, sejam todos bem-vindos para mais esse bate-papo. Hoje a gente vai falar hoje sobre magnetismo pessoal, né? Então, é um assunto que é muito atual, apesar de não ser novo, né? Isso é uma coisa que desde que existe vida, esse aspecto magnético, né, de magnetismo pessoal ou não magnetismo, ou a falta dele, ele nos circunda, mas ele só é falado de um certo tempo para cá, né? Lógico que ele era falado em meios um pouco mais fechados, herméticos, né? Em rodas esotéricas, diferença de esotérico com S para exotérico com X, né? Esotéricos são conhecimentos internos, e exotéricos são conhecimentos que extrapolam e se tornam abertos para o público, para mais pessoas, né? Então isso permaneceu dentro das esferas esotéricas durante muito tempo, e agora de um certo tempo para cá, por conta de tudo isso que a gente vivencia, transição planetária, cinturão de fótons, nova era, mudança de terceira para quinta dimensão, esse e tantos outros assuntos vieram à tona. E é de extrema importância que a gente entenda o que é isso. O que é esse magnetismo pessoal? Como que ele funciona? Como que eu posso utilizar esses conhecimentos para melhorar as coisas da minha vida práticas, o meu trabalho, os meus relacionamentos, a minha família, a minha saúde física, a minha vitalidade, meu fluxo financeiro, enfim. Costumo falar, né, que sempre que todos esses assuntos, essas lives, esses cursos de expansão de consciência, esses conhecimentos que a gente acessa, se eles não servirem para modificar a nossa vida na prática, acho que a gente precisa repensar eles, né? E isso também serve para uma doutrina, para um dogma, para uma filosofia de vida, para uma religião. Se ela não serve para deixar a gente melhor, mais expandido, mais resiliente, mais fraterno, mais empático, mais enfim, mais elevado, com uma frequência mais elevada, mais alegre, mais disposto, com mais fluxo de vida em todos os aspectos, acho que de pouco adianta. Então a gente vai procurar pegar esse conhecimento e reverter ele em matéria de dia a dia, em como utilizar esse conhecimento no dia a dia, tá? Bom, então vamos lá. Magnetismo pessoal. Para a gente falar de magnetismo pessoal, a gente precisa falar de campo eletromagnético. Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra, né? Então, quem já fez o curso Alquimia Pessoal já pegou essa explicação de campo eletromagnético, mas nunca é demais a gente ouvir, porque certas verdades e certos mecanismos a gente só ancora depois que a gente ouve várias e várias e várias vezes, aí a gente entende de fato e começa a utilizar na vida, né? Então, falar de eletromagnetismo, de campo eletromagnético, é algo que precisa ser compreendido para a gente entender o magnetismo pessoal. Então vamos lá. O que é campo eletromagnético? Precisamos entender que todo organismo vivo, seja um ser humano, uma semente de melancia, uma árvore, uma pedra, um cristal, uma rã, qualquer coisa que é viva, orgânica, uma folha, ela possui em torno de si um campo de energia. Vamos trazer para o ser humano, né? Todo ser humano, assim, como um organismo vivo, como um ser orgânico, ele possui no seu entorno, vou fixar aqui o comentário da Jaque, gente. Quem quiser se aprofundar mais em todos esses assuntos, que ainda não fez ou que queira reciclar, o último Alquimia Pessoal online desse 2020 vai ser no dia 12/12, nesse sábado. Quem quiser pode pedir informação aqui no meu direct, ou para Jaque, ou para Josi, né? As duas que estão aí nos comentários. Pra gente, é a última oportunidade aí do ano. O próximo provavelmente deve ser só lá para março, tá? O próximo Alquimia Pessoal, onde a gente vai aprofundar em todos esses temas, inclusive nesse tema que a gente vai entrar hoje e em outros que nas lives a gente passa de forma rápida, abreviada, por questão de tempo, né? Então vamos lá, campo eletromagnético.
Campo eletromagnético é uma presença energética, eletromagnética, que circunda todo o organismo vivo, de uma semente de qualquer coisa, a um ser humano, um planeta. Uma grade, a gente forma uma grade eletromagnética. O eletromagnetismo é uma força, ele é uma valência, ele é uma presença composta por duas forças. O nome está falando isso, né? Então, o Fernando e cada um de nós que está aqui presente possui um campo de força ou um campo eletromagnético no nosso entorno, na nossa volta. Esse campo, essa força, ele é composto por duas valências: eletricidade e magnetismo. O nome está falando isso, né? O próprio nome nos dá essa resposta. Do que um campo eletromagnético é composto? Ele é composto por eletricidade e magnetismo. Vamos entender um pouco mais o que é esse campo, então, através desses dois princípios. O princípio eletricidade e o princípio magnetismo. O princípio eletricidade é um princípio masculino. Deus, Yang, irradia, emana, envia. Todos nós possuímos esse princípio. A gente traz esse princípio. O princípio Deus, o princípio Yang, o princípio eletricidade, o princípio irradiador, o princípio que manifesta. O outro princípio é o magnetismo. É a presença, o princípio deusa, é o princípio feminino, é o princípio mãe, é o princípio yin, é o princípio que magnetiza, é o princípio que atrai. Qualquer ser humano no planeta, ele é composto por essas duas forças. Essas duas forças, elas precisam estar devidamente equilibradas para que esse eletromagnetismo seja saudável, para que ele se expanda e para que a gente colha os benefícios provenientes dele, tá? Gente, esse campo, ele não é uma presença mística, esotérica, filosófica, empírica. Ele pode ser medido, né? Um campo, a religião católica chama esse campo de aura. A aura do fulano, a aura da Sara. Ela não vai chamar de campo eletromagnético, ela vai chamar de aura. Os gregos chamavam de psicosfera, né? Essa presença, Eliana, tem tudo a ver com Taurus. A gente vai chegar lá, tá? Essa presença que nos circunda, esse campo eletromagnético, ele não é filosófico, ele é físico, ele é palpável. Só que como ele é mais sutil do que o nosso corpo físico, a gente não consegue observar ele, a gente não consegue apalpar ele. A gente, que eu falo, pessoas com as capacidades paranormais dentro da média. Pessoas que têm capacidades paranormais muito superiores conseguem enxergar, né? Enxergam aura, enxergam cor de aura. Mas aí, para quem não consegue enxergar e tem um pouco de dificuldade de mensurar, de entender isso, existe um aparelho que mede, esse aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui é chamado um aurímetro, né? Ele é um medidor de campo eletromagnético, tá? Então, é uma presença física, é mensurável, é quantificável o campo, tá? Não é uma viagem de esotérico, não é papo de esotérico. Bom, essa presença, essas polaridades, elas precisam estar equilibradas. Vamos partir do primeiro princípio para um campo eletromagnético saudável. Nós sabermos que, independente do corpo que eu vista, um corpo de homem ou um corpo de mulher, eu preciso entender que eu, Fernando Machado, sou um produto de duas polaridades. Uma polaridade masculina, Yang, Deus. Sabia que Cristo, quando ele se referia ao Pai, ele não se referia ao meu Pai apenas. Ele se referia ao meu Pai, Mãe. Quem prestou atenção já nos Pai Nossos que a gente faz no aramaico, na tradução literal do aramaico para o português, ó Deus, Pai e Mãe do cosmos, origem nossa. O princípio da vida está aí. De toda a vida, de tudo que rege, né? Tanto o macrocosmo como o microcosmo, ele é feito de dois princípios, ou seja, um ser humano ou uma galáxia, ele é criado por dois princípios, um princípio masculino e um princípio feminino. Aí a gente não está falando de sexo, a gente está falando de energia sexual.
que se manifesta nessas duas polaridades. Um campo, já que ele é feito dessas duas polaridades, para que ele seja saudável, expandido e que traga resultados benéficos para que essa pessoa ela seja magnética, para que ela magnetize coisas, pessoas, contextos, situações, resultados positivos para a vida, ela precisa ser um sistema que tem essas duas polaridades equilibradas. Tá? Fala, Val, beleza? Vi que falou do Avaí ainda há pouco, tá feio, velho. Como sempre, né? O Avaí é uma história. Então, campo eletromagnético, a gente precisa entender que essas polaridades elas precisam estar equilibradas, tá? No nosso sistema. Sabe aquela música antiga, mas eu acho que todo mundo já ouviu, né? Principalmente os de 30, 35 para cima. Um dia vivi a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, do que eu pudesse ser, que nada, minha porção mulher, que até então era a porção melhor que trago em mim agora, é o que me faz viver. Bom, um ser humano, para cantor, que não é a minha, né, gente? Melhor continuar fazendo live, curso, palestra, né? Quando a gente descobre que, independente do corpo que eu vista, um corpo masculino ou um corpo feminino, eu tenho que ter a polaridade, eu, Fernando, como um corpo masculino, eu tenho que ter a polaridade feminina tão presente no meu sistema quanto a polaridade masculina, aí eu começo a me tornar um ser equilibrado. Esse ser equilibrado começa a se manifestar num campo expandido. Um campo expandido começa a irradiar coisas, péssimo, começa a irradiar coisas através do princípio eletricidade e começa a magnetizar coisas através do princípio magnetismo. Se eu só tiver a eletricidade presente no meu sistema, ou seja, se eu estiver predominantemente masculino, eu não consigo magnetizar as coisas, porque eu estou sem o meu princípio feminino presente. Se eu estiver só com o meu princípio feminino presente, eu não irradio, por consequência eu não magnetizo. Então se essas duas pás do remo, elas não caminharem juntas, o povo tá zoando aí, fui me meter a cantar, né? Gente, fazer o quê? Família, né? A gente tá tudo junto. Sabe aquela frase, intimidade é uma merda? A gente tá aqui todo junto, todas quarta-feira. Então, já dá, né? Pra cantar uma musiquinha aí. Mas eu sei que não é o meu talento. Não é a minha. Vamos lá, vamos voltar pra live, que é melhor. Percebe que a gente... agora eu falei do Vitor, né? Percebe? O Vitor que fala assim, né? Eu preciso estar com essas polaridades em equilíbrio, senão eu me torno aquele barco, a remo, que só está remando de um lado. Se eu remar só de um lado, no lado da eletricidade, do princípio masculino, eu fico girando em volta, em círculos. Não, eu entendi que esse lado aqui só vai fazer eu girar em círculos. Eu pego e vou só exercer a minha polaridade feminina, a minha energia feminina. Aí eu começo a girar o remo para o outro lado, a remar o outro lado. Aí eu começo a girar para o outro lado, porque faltou a energia masculina. Esse barco só vai adiante, ou seja, a nossa vida ela só vai adiante, esse campo só vai se expandir, ele só vai crescer, ele só vai se harmonizar. Fala, Vitão, tá aí, né? Fala, Cleston. Se esses dois remos, esses dois lados do remo estiverem em atividade juntamente no nosso dia a dia, aí o barco vai adiante. Se não tiver isso, o desequilíbrio está estabelecido. E de novo, gente, não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com energia sexual, com princípios energéticos, que precisam ser bipolar em todos os seres... bipolar, né, a palavra? Em todos os seres humanos. Duas polaridades, elas precisam estar presentes. Energeticamente, todos nós somos bissexuais. Aquelas falas polêmicas, né? De Fernando e suas fernandices. Mas e eu não estou falando de sexualidade, eu estou falando de energia sexual. Energeticamente, todos nós somos masculino e feminino.
E precisamos ser. Quando a gente não for, o desequilíbrio está instalado. Independente se eu vista um homem, um corpo de homem ou um corpo de mulher. A minha alma não é masculina nem feminina. A minha alma é assexuada. Cada uma das nossas almas aqui. As nossas almas são assexuadas. A alma, ela veste um corpo masculino ou ela veste um corpo feminino. O Fernando, nessa vida, a alma, minha alma, que não tem nome, nessa vida ela vem e vestiu um corpo masculino. Por quê? Porque eu preciso das experiências de um corpo masculino. Ponto. Eu preciso vivenciar o masculino. Preciso aprender lições que são do universo masculino. Preciso desempenhar papéis que são do universo masculino. Ponto. Né? Mas a minha alma ela é tão feminina quanto masculina. Aquele desequilíbrio que a gente cai, né? Que a gente fala assim, não, eu sou faca na bota, eu sou homem. Aquela coisa que a gente aprendeu a ser e que nos traz tantos problemas, né, na vida adulta por falta de um entendimento do que é energia, o que é polaridade, né? Ó, a Ju colocou ali, acho que sou muito yang. Então, a gente já vai falar um pouquinho disso também, tá? Quando a gente cai nessa, né, que eu sou... E a gente aprende a ser assim, nós aqui, vamos lá, os masculinos, né? Principalmente nas gerações passadas, né? A gente tem que ser assim, a gente tem que ser o macho alfa, né? E a gente é totalmente desencorajado a expressar as nossas capacidades que vêm, os atributos da nossa energia feminina, né? Por exemplo, o homem não chora. O homem não chora não é não chorar, é não demonstrar sentimento, não demonstrar afetividade, não demonstrar, enfim, amorosidade de uma forma geral. Então, nesse extremo, e existem muitos homens vivendo esse extremo, e é difícil não viver para não viver esse extremo, principalmente as gerações aqui de 30, 40 para cima, porque a gente foi treinado a isso, né? A gente precisa passar por algum processo na vida que nos faça abrir os olhos para essas coisas todas, né? Senão a gente continua seguindo os padrões do pai, do avô, do bisavô, né? E a gente cai nessa polaridade extremista, né? Eu sou o masculino, eu sou o macho alfa, eu sou o cara da família. Aí se torna um ser completamente desequilibrado. Por quê? Porque ele está exercendo uma das suas polaridades e a outra ele está considerando totalmente. E a mesma coisa serve para o outro lado, né? Vamos pegar uma mulher que aprendeu, que também lá, principalmente na geração aí dos 30, 40 para cima, aprendeu que mulher tem que ser quietinha, que ela não pode ser firme, que ela não pode falar alto, que ela não pode rir alto. A minha mãe conta, né? Que quando ela ria alto, minha mãe tem... a Ju tá aqui que não me deixa mentir, minha prima. São 4 mulheres e 2 homens. A minha mãe falava que quando ela ria alto, a minha avó já gritava lá da cozinha. Não, que risada é essa, menina? Tá doida? Parece o teu irmão. Olha a mensagem que vem. O homem pode manifestar, irradiar eletricidade. Ele tem o direito de fazer isso porque ele é homem. A mulher não pode. Aí a mulher ela é totalmente desencorajada, a Carla fala, não pode se posicionar. A mulher é totalmente desencorajada a trazer essa energia masculina e a utilizar ela no dia a dia. E ela precisa fazer isso para que ela seja um ser humano equilibrado, um ser humano com as duas polaridades presentes, independente do corpo que esse ser humano vista. Mas, lógico, agora esses entendimentos estão vindo à tona. Para a gente está um pouquinho menos difícil, porque a gente já está entendendo alguns aspectos, mas para os nossos pais era muito complicado isso, né? Porque era assim, o homem era homem, mulher era mulher, e um homem jamais poderia demonstrar uma energia feminina, uma afetividade, né? Que é da energia feminina. E a mulher jamais poderia demonstrar um posicionamento forte, firme, porque isso era da energia masculina. Então, cresciam seres humanos desequilibrados. Isso gerou uma série de outras
distorções de ordem sexual, por conta de uma energia sexual não mal interpretada e não entendida ou reprimida, gerou uma série de desequilíbrios sexuais, em sexualidade. Mas isso é um papo um pouco mais aprofundado que não dá pra gente ter aqui. Então, aí quando eu falo isso, você diz, mas você está falando que o natural da mulher é ser mais contida, mais afetiva, e a do homem é ser assim? Não, isso é machismo. Não, gente, isso não é coisa da mulher e nem do homem. Isso é coisa da energia feminina e da energia masculina, que tanto o homem quanto a mulher precisam trazer na mesma proporção. Precisam equilibrar nas duas esferas. Precisam equalizar. Ter postura não é de homem. Ter postura é da energia masculina, que tanto um homem quanto uma mulher traz. Ter afetividade não é da mulher. Ter afetividade é da energia feminina, que tanto um homem quanto uma mulher traz. Quando a gente entende isso e começa a integrar essas duas energias, a gente começa a utilizar o eletromagnetismo, a gente começa a expandir um eletromagnetismo de forma a nos trazer benefícios no dia a dia. Quando a gente não entende e a gente não aplica isso no dia a dia, nós necessariamente somos seres humanos desequilibrados. Gente, isso é sabedoria do I Ching, isso é sabedoria de 5.000 anos no mínimo, né, atrás, e tantas outras aí culturas e inclusive o Cristo trouxe isso de várias formas, mas como a gente sabe, o ensinamento dele foi totalmente manipulado, distorcido, de forma que fosse levado tudo para o patriarcado, para a energia masculina, e não que fosse abrangente, né? Bom, aí com isso a gente entende o princípio do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele é um sistema composto por duas forças, por duas polaridades, que precisam estar equilibrados. Se não tiver equilibrado, vai gerar treta. Não vai atrair, não vai ter fluxo, não vai ter vitalidade, não vai ter saúde mental, emocional, física e espiritual. Por quê? Porque existe um desequilíbrio de polaridade. E esse desequilíbrio da polaridade, do masculino e do feminino, precede todos os desequilíbrios que vêm depois, que são os desequilíbrios físicos, emocionais, mentais e até espirituais. Tá? Bom, essa primeira parte da live foi só para a gente entender o princípio da coisa, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Bom, agora eu pergunto para você. Vamos tentar fazer um exercício aí. Cada um se coloque aí no seu dia a dia. Você se acha uma pessoa magnética? O que é uma pessoa magnética? De novo, o magnetismo vem de um princípio feminino. Você só atrai através do princípio feminino. Mas para existir um princípio que atrai, precisou haver um princípio que irradiou. Então, esse campo eletromagnético, ele é uma mensagem que é enviada através do princípio masculino, da irradiação, da eletricidade, e de uma força que magnetiza algo por consequência da mensagem que foi irradiada. Então aquela conversa assim, eu sou um produto daquilo que eu acredito. Eu atraio tudo aquilo que eu acredito. Verdade ou mentira? Mentira. Eu não atraio o que eu acredito. Eu atraio o que eu irradio, o que eu emano, o que eu expando. Que se estiver em consonância com aquilo que eu acredito, show de bola, ganha mais força. Mas se eu acreditar em prosperidade e viver o meu dia a dia como um ser carente, irradiando através do meu princípio masculino informações de carência, de falta, eu posso acreditar no que eu quiser. Posso acreditar que eu sou o cara mais rico do mundo. Mas eu vivo como uma pessoa carente, eu vou atrair, eu irradiei, isso é princípio. Isso é polaridade. O universo foi criado assim. Um planeta foi criado assim. Um ser humano foi criado assim. Do macrocosmo ao microcosmo. Então, se eu mando uma mensagem
Se eu irradio através do princípio masculino, carência, 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 o meu princípio feminino, o universo lê e me devolve carência, através do outro princípio, que é o princípio feminino que eu trago em mim. Então, eu não sou um produto daquilo que eu acredito, muito menos daquilo que eu falo. Alguém colocou aqui, não adianta falar sem sentir, a Carla. Muito bom, Carla. Aquela coisa assim, gente, sou próspero, sou feliz, sou arrancado o dia inteiro que nem papagaio, repetindo, 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 repetindo. Sou abundante, sou abundante, sou abundante, sou abundante, sou abundante. Aí você bota 10 pila no bolso para ir tomar um sorvete e chega ali na praça, você tem um 10 daquele que é o mais, você olha para aquele que custa 10 reais, que é o dinheiro que você tem no bolso, e nossa, aquele ali que eu queria, mas tem outro de 5, é mais simplesinho, e tá tão difícil agora, né, a pandemia, tá todo mundo com dinheiro curto e tal, eu vou tomar o de 5 para sobrar 5 pila, que pode ser que amanhã eu precise desses 5. Eu acredito em prosperidade pra caramba, gente, mas com essa atitude, prosperidade você não vai irradiar, você não vai magnetizar. Porque não é o que você está irradiando. Você está irradiando, a mensagem que você está emanando é de carência. Então, eu não sou um produto daquilo que eu acredito, muito menos daquilo que eu falo. Eu sou um produto daquilo que eu sinto e vivencio, daquilo que eu pratico. A minha prática de dia a dia é o que vai determinar a qualidade daquilo que eu magnetizo para mim. Tá? Isso a gente precisa entender. E isso está totalmente relacionado com os aspectos masculino e com o aspecto feminino da criação. Tá? Que cada um de nós traz. Ok? Então, eu sou um produto do que eu irradio. Como é que está como é que tá o magnetismo pessoal de vocês? Para e pensa um pouquinho, assim, pensa na vida. Pensa no trabalho, pensa nas relações, pensa no tipo de amizade, de pessoas que você atrai para si. Pensa nos teus projetos de vida. Eles têm fluxo, eles funcionam, eles fluem, eles acontecem com naturalidade, ou você precisa assim mover o mundo para fazer algo acontecer. Então, aspectos de um eletromagnetismo saudável, que trabalha para si. As coisas acontecem naturalmente. Quando o seu eletromagnetismo é saudável, quando o seu campo é expandido, harmonizado, aí vou lá no Taurus, que a Eliane perguntou lá no início. Esse eletromagnetismo ele parte do centro cardíaco, gente. É uma figura geométrica que parte do centro do coração para as extremidades em espirais concêntricas, de dentro para fora, formando uma estrutura toroidal. Toroide é uma geometria, tá? Que é como se fosse, corta uma maçã no meio que a gente vai ver um torus, um toroide, tá? Então, do centro para as extremidades, tá? E quanto mais esse campo cresce, é esse torus que está crescendo, é esse torus que está expandindo. Quanto mais expandido ele é, através do nosso entendimento das polaridades, da aplicação consciente das polaridades no dia a dia, de ferramentas, lógico, existem ferramentas práticas para a gente fazer esse campo expandir e nos beneficiar. O curso Alquimia Pessoal, esse que eu vou dar no sábado, ele é o dia inteiro passando ferramentas para a gente fazer esse campo expandir, para fazer esse campo crescer. E lá no final do dia, a gente fala como proteger o campo, que é tão importante quanto. Porque hoje a gente vive num mundo de vampirismo, gente, energético, total, né? É muito... As nossas relações, né, diárias, e não porque as pessoas são ruins, é porque o campo ele é composto, além de eletricidade e magnetismo, a matéria-prima desse campo é energia. Então, quem consegue expandir esse campo é aquela pessoa que aprendeu a produzir a sua própria energia. Aí a gente vai lá tomar um café na padaria. E a gente está lá com o campo expandido, porque a gente aprende a fazer isso no dia a dia. No curso Alquimia Pessoal vocês aprendem, quem já fez aprendeu, quem não fez ainda vai aprender um dia.
A gente aprende, lógico, que a gente faz, a gente aplica no dia a dia, a gente vai lá na padaria tomar um café com um campo gigantesco. Esse campo ele está repleto de energia. Aí a gente senta numa mesa e alguém que não aprendeu a produzir a sua própria energia, que está com o campo com uma casquinha em volta do corpo físico, e se o campo significa estoque de energia, quem tem muito campo tem muita energia. Quem tem pouco campo está com pouca energia. Com certeza a vida está trancada, a vida ele tá se irritando, os relacionamentos dele não funcionam. Talvez já tenha chego no emocional através de melancolia, de angústia, de depressão, de falta, de não fluxo de relacionamentos, de trabalho, de dinheiro, de tudo. Isso tudo é reflexo de campo, tá? O campo, quanto mais expandido, mais coisas maravilhosas acontecem, e quanto mais contraído, mais tranqueira vem para a vida da gente. Volta para a padaria. Eu estou lá na padaria com o meu campo lá nas alturas expandido. Por quê? Porque eu faço coisas no dia a dia para levar o meu campo para esse estado. Aí entra uma pessoa na padaria. Isso é natural, gente, tá? Isso acontece só o tempo todo. A pessoa não me conhece. Tem 12 mesas na padaria. Eu estou tomando meu café sozinho. Eu estou ocupando uma das 12 mesas e tem 11 mesas vazias. Esse cara, ou essa pessoa que entrou na padaria e que não sabe produzir a sua própria energia, ele sente. Ele sente, isso é intuitivo. A pessoa sente que aquele cara ali, ele tem algo que eu preciso e não consigo dar para mim mesmo. Não consigo produzir por mim mesmo. Ele vai lá e senta na mesa do lado da minha. Ele senta a 1 metro de distância de mim. A padaria era gigante, tinha mais 10 mesas para lá, ele sentou do meu lado. Mas ele não pensou em nenhum momento, eu vou ali roubar a energia daquele cara, porque ele está cheio de energia e eu estou aqui mendigando um conta-gota de energia. Ele não faz essa análise. Tem gente que faz. Tem gente que vampiriza a energia energeticamente intencionalmente. Mas aí é outra coisa, outro papo. O vampirismo casual, esse que eu estou falando do exemplo da padaria, ele acontece o tempo todo, gente. No banco, na padaria, na fila do supermercado, pessoas que simplesmente param para falar contigo, sentam do teu lado na praça. A gente só tem que estar, a gente não precisa ser noiado com nada, a gente só precisa estar atento. E se a gente está com o campo expandido, a gente percebe. Eu percebo. Nem sempre eu percebi. Hoje, como eu trabalho com isso, eu dou curso sobre isso, eu estudo muito isso, aplico no dia a dia, hoje eu percebo quando tem alguém do meu lado e aquela pessoa está se utilizando, isso é vampirismo, Letícia. Ela está servindo como um dreno, ela tá me drenando a energia. Eu sinto na hora. Aí, lógico, aí fica mais fácil de se precaver, porque eu estou sentindo, estou vendo que a coisa está acontecendo. Então, no caso da padaria, se eu não fosse uma pessoa, por exemplo, atenta a isso, eu tomaria o meu café, o cara vai lá, senta do meu lado, a gente fica meia hora ali e ele está me vampirizando. Eu chego em casa, 1 hora depois, 2 horas depois, às vezes à noite, antes de dormir, eu começo a sentir mal. Mas como a gente não conhece esses mecanismos, a gente não linka a coisa. A gente nem lembra. A gente nem percebeu, na verdade, que o cara lá da padaria foi e sentou do teu lado. Não percebeu, estava no teu celular e tu não percebeu. Aí tu começa a passar mal à noite, começa a ficar tonto, acorda triste no dia seguinte, acorda angustiado no dia seguinte e você não sabe o que aconteceu. Acha que comeu alguma coisa, acha que a conta que tem que pagar semana que vem. Às vezes é só alguém que fez um trabalho de drenagem de energia e você nem percebeu. E se a coisa for dentro da tua casa, é um pouco mais sério, é um pouco mais grave. Mas isso acontece o tempo todo. Fora, às vezes em casa, às vezes com pessoas que a gente convive dia a dia, né? Alguém perguntou aí, como se proteger? Gente, não tem como eu passar técnicas de proteção aqui numa live, tá? Porque isso é um assunto que requer um pouco mais eu preciso explicar, eu preciso contextualizar. Eu tenho lá 6 técnicas mais ou menos de proteção que eu passo no Alquimia Pessoal. Então, no sábado, para quem não pegou aí, chegou depois, no sábado vai ser o último Alquimia Pessoal do ano, tá?
No final do curso a gente passa técnicas para proteger para que isso não aconteça mais. Porque, porra, gente, a gente está aqui no dia a dia, trabalhando para expandir esse campo, para ficar bem, para ficar bem, para ficar bem. Às vezes num café, numa conversa, numa troca de mensagens no WhatsApp, a gente perde tudo aquilo que a gente levou dias para construir, para colocar ao nosso entorno. Tá? Então, isso é muito sério, isso são coisas sérias, tá? Mas eu estou falando aqui para a gente entender o que é campo, para a gente entender esses princípios do eletromagnetismo, para a gente estar um pouco mais consciente no dia a dia, tá? Fizeram o exercício de perceber se vocês, o que vocês estão atraindo, que tipo de pessoas vocês estão atraindo, que tipo de situações vocês estão atraindo. Amada, quem quiser fazer inscrição, tá aqui, ó, o comentário está fixado aqui. Procura lá a Jaque Palvels ou a Josi Palvels, tá bom? Ou pode mandar um direct para mim depois que eu mando o link também. Dá um oi lá no direct, pede o link que eu mando, tá bom? Como é que tá isso na vida de vocês, gente? Eu não sei como é que tá o meu eletromagnetismo. Uma coisa que a Juliana falou ontem pra mim, a Juliana acho que tá aí, eu vi ela presente aí na live ontem, né? Ju, tu mandou, eu fiz a postagem da live de hoje e ela comentou lá, o meu eletromagnetismo tá em alta, o meu magnetismo tá em alta. Olha que bacana esse comentário. Esse comentário é de alguém que já entendeu que magnetismo não é, magnetismo está. Ele está em alta, ele não é alto. Magnetismo, eletromagnetismo é algo que precisa ser trabalhado todos os dias. Assim como a gente toma banho, assim como a gente escova os dentes, assim como a gente faz qualquer coisa, como a gente come. Tá aí, Ju, ela mesma. Assim como a gente come. Não é? Eu fiz um curso lá, a gente cai nessas viagens, né? Eu fiz um curso lá com fulano de tal, eu fiz um curso com a Vanessa, eu fiz um curso com o Fernando, eu fiz um curso com o Vitor, agora... Não, gente. Não. Fazer um curso é bacana, é maravilhoso. Você vai ter ferramentas maravilhosas, fantásticas. Mas ali começa o rolê. Ali começa a brincadeira. Precisa ser trabalhado no dia a dia. Eletromagnetismo não é. Eletromagnetismo está. Então a Juliana falou assim, meu magnetismo está altíssimo. Por quê? Porque ela deve estar com uma puta vitalidade, deve estar atraindo as coisas com uma facilidade tremenda, deve estar deve estar com facilidade de fazer os projetos dela acontecerem. Perfeita a análise dela. O magnetismo dela está altíssimo. Mas se ela entrar numa onda de se descuidar, de assimilar qualquer informação, de acessar qualquer lugar, de não ligar para as coisas do dia a dia, e aí eu vou falar de um monte de coisas que interferem, que também é material de curso. Tem gente que deve estar pensando assim, poxa, o Fê está dando só conta-gota e não está falando porque quer que as pessoas comprem o curso. Não é isso, gente, é porque não dá. Eu levo 10 horas para falar sobre isso. O curso vai das 9 da manhã às 7. Então, é muita coisa, né, para a gente falar. Eu estou dando aqui uma explanação geral de como que essa coisa funciona, para que a gente esteja atento a isso. Tá? Então esse trabalho tem que ser diário. Se eu estou... é fácil de eu perceber como é que está o meu campo eletromagnético. Eu não preciso medir. É legal medir. É legal, é fantástico, é bacana. Mas não preciso. Se eu acordo com energia, com vitalidade, com alegria, com serenidade, com paz, com tranquilidade para fazer as coisas... Se eu estou num curso, eu vou fazer um curso lá, sei lá onde, em Curitiba, e eu lancei, e as pessoas procuram naturalmente, não tem muita complicação, não tem muita trava, as coisas fluem, as coisas acontecem. Pronto, cara, não precisa medir teu campo tá bacana. Agora sim, se eu já acordo cansado, melancólico, angustiado, irritado, se eu tenho uma necessidade absurda em apontar as faltas alheias, isso é um sinal de eletromagnetismo baixo, tá? Porque um campo expandido, quando se tem um campo expandido, toda essa necessidade de apontar a falha alheia, ela desaparece. O julgamento, que é o que a gente chama de julgamento, o julgamento simplesmente desaparece quando você expande o seu campo. Por quê? Porque você tem um estoque de energia tão grande que te dá tanta alegria, te dá tanto bem-estar, te dá tanta vitalidade, vivacidade, que falar mal de outra pessoa é, no mínimo, totalmente sem sentido para uma pessoa que está com o campo expandido.
Se você é alguém que tem praticado a maledicência, que tem ficado irritado com facilidade, que tem... Outra coisa, pessoas que falam demais. O falar demais também é um sinal de campo não expandido, gente. Tá? Vamos entender que esse campo é energia. É energia que parte de dentro, que parte do centro. Tá? Em algum momento do dia, então eu vou dar lá uma das ferramentas que eu passo no curso, tá? É o silêncio. Por que o silêncio é tão importante para esse campo? Ou ele é fundamental para esse campo? Porque no processo silêncio consciente, você está consciente de uma energia, você faz uma respiração consciente e essa energia se condensa no teu centro. Quando ela se condensa no teu centro, ela começa a transbordar. E é o transbordamento da energia que foi condensada no teu centro que vai formando e expandindo o teu tórax. Se eu não tenho esse movimento de ancorar, de interiorizar, de internalizar, de condensar a energia no centro, eu estou toda hora falando, expandindo lá, cá, eu preciso falar com alguém, eu preciso fazer alguma coisa. Se eu não tenho esse movimento interno, eu não consigo segurar a energia que eu preciso ter para que ela transborde. Deu para entender? É uma matéria-prima. Eu estou toda hora abrindo a válvula. Imagina como se fosse um tubo de gás. Para ter gás ali dentro, para ter aquela energia que vai mover alguma coisa, uma casa ou um carro, enfim, eu preciso fechar a válvula para que ela não fique escapando. Se eu abrir a válvula, o gás vai escapar e quando eu precisar de gás eu não vou ter. Então o silêncio é um movimento fundamental para quem quer ter essa energia condensada, para que ela cresça, transborde e aí o teu tórax, o teu campo se expanda e se harmonize. Se você não tiver esse movimento, você não consegue fazer isso. Você é o tubo de gás que está toda hora com a válvula aberta e está escapando gás toda hora. Fala. Está linkado aqui, está linkado lá, na pessoa que não consegue parar, sabe? Então, isso também é um dos sinais de uma pessoa que não está com o seu campo expandido. E vários outros, né, gente? Você quer conversar com alguém, quer saber se uma pessoa se é interessante estar com uma pessoa ou não? Vê como eu estou dando aqui dicas aleatórias agora, tá? Olha, percebe como essa pessoa te olha. Se essa pessoa não te olha nos olhos, eu não estou falando que essa pessoa é ruim ou nada disso, mas essa pessoa também não tem um campo expandido. Uma pessoa que tem um campo expandido, ela olha nos olhos, ela olha no teu olho, ela olha firme, ela ouve o que você está ouvindo, o que você está falando, ela se interessa pelo que você está falando. Vou dar uma dica aqui, ó. Pessoas interessantes são interessadas, tá? As pessoas interessantes, elas são interessadas. São aquelas que se interessam pelo que você fala, de verdade. É aquela que está ouvindo algo que você está falando. Sabe aquela pessoa que não te olha? É aquela que quando você está falando algo, ela está pensando no que ela vai te responder antes mesmo de você falar. Por que essa pessoa age dessa forma? Porque o campo dela não é expandido. Ela não tem a serenidade, a calma, o estoque de energia o suficiente para ancorar essa conversa. Então ela está o tempo todo, isso também é uma forma de vampirismo. Ela quer ganhar a discussão, sei lá, qualquer coisa assim. Como a gente acha que isso é possível, ganhar a discussão, né? Discussão ninguém ganha. Numa conversa os dois ganham. Na discussão os dois perdem. Então essa pessoa que está te ouvindo e já está olhando para o lado, ela está maquinando a resposta, é uma pessoa que o campo dela está muito fraco, ela não tem tórax, ela não tem tônus eletromagnético. E ela está, por conta disso, ela está numa disputa, ela não está numa troca, ela não está numa relação de entrega, eu vou te entregar algo e você vai me dar algo. Porque para eu receber esse algo, eu preciso ouvir o que você tem para me dizer. Para depois eu poder te entregar algo que seja coerente com aquilo que você está me trazendo. E eu conheço terapeutas que não têm essa capacidade de ouvir. Então, isso é uma dica, tá, gente? Uma dica de ouro. Pessoas interessantes são interessadas. As pessoas interessantes são interessadas. Elas se interessam no que você traz.
Elas não fingem que se interessam, elas se interessam. E para isso, o olhar também conta muito. O olhar dessa pessoa conta muito. Pessoa que não te olha nos olhos é porque ela ainda não aprendeu a produzir energia por ela mesma. Ela, na verdade, ela está querendo a tua naquela conversa. E, de novo, ela não é um malfeitor, ela não é uma... Ela só não sabe como fazer isso. E o desespero dela, às vezes, é tão grande por conseguir energia que ela atropela a coisa, né? Já que eu estou falando de olhar, eu vou dar uma outra dica, gente, que é fantástica para a gente expandir toros, expandir campo, tá? Pegando esse gancho aí do olhar, né? Do olhar com o outro. Eu faço essa prática desde sempre, só que eu não sabia. Eu fazia intuitivamente. Eu fazia para poder pessoal. Mas depois eu fui descobrir que ela não serve apenas para poder pessoal. Que o poder pessoal é uma das consequências que essa prática traz. Que é a gente se olhar. Assim como eu falei, do olhar concentrado e interessado para outra pessoa, é a gente olhar com um olhar interessado para a gente mesmo, no espelho. Eu fiz muito isso na vida. Quando eu estava no meu processo de depressão e autoestima lá embaixo, eu queria muito sair daquele buraco que eu estava. Era uma coisa que eu fazia muito, mas eu fazia no sentido assim, não, deixa eu me fortalecer. Aí eu fazia uma cara de poderoso. Ó, a Daniela tá falando que faz e é incrível. Gente, isso é fantástico. Aí eu fazia cara de poderoso. Cara de... eu sou foda. E dava um resultado fantástico. Mas quando eu tô triste e eu quero... ou eu tô irritado, ou eu tô angustiado, eu tô incomodado, eu descobri que fazendo uma cara de feliz e de sereno, isso também funciona. Então, eu levar um rosto, um semblante de serenidade pro espelho. Agora eu não preciso mais de força, eu preciso de serenidade porque está me faltando serenidade. Ou qualquer outra coisa que esteja me faltando. Ou simplesmente se olhar no espelho para si. Às vezes como a gente nunca se olhou. Gente, nós temos coisas, nós temos características físicas, vou falar do físico que é mais palpável, que a gente nunca percebeu. Por que a gente nunca percebeu? Porque a gente não para se olhar. A gente se olha... Eu, na minha época de depressão que eu tive lá, que eu já falei pra vocês, eu não tinha espelho na minha casa. Eu não tinha espelho. Nenhum. Nem no banheiro. Nem aqueles pequenininhos no box do banheiro, aqueles do 1,99, alaranjado. Nem aquilo eu tinha. Porque era insuportável pra mim me olhar. Porque eu não gostava da minha imagem. Hoje eu tenho vários aí. Eu adoro a minha imagem. Mas foi algo que eu tive que vencer. Naquela época, se fosse falar de campo, naquela época que eu vivia isso, o campo do Fernando era quase que inexistente. E outra coisa, tá? O campo, quando ele vai diminuindo, contraindo, ele fica uma casquinha de 10 centímetros. Aí, né, quando chega nesse ponto, que é só uma casquinha, eu já não tenho energia para nada, eu já estou deitado o dia inteiro, já estou desmotivado. E o próximo passo, se algo não é feito para reverter isso, o próximo passo é começar a abrir brechas no campo, fendas. E por essas fendas, por essas brechas, entram os obsessores, né? Que tanto se fala na doutrina espírita. O obsessor existe, mas para ele fazer o trabalho que ele faz, para ele entrar, invadir a nossa vida desse jeito, é porque nós nos colocamos num lugar de baixa frequência, de campo não expandido, e não olhamos para isso, não fizemos o trabalho que precisa ser feito para reverter isso, e esse estado piorou um pouco mais e começou a abrir brecha. Aí quando começa a abrir brecha, começa a abrir porta, eles começam a entrar, aí eles fazem o que querem com a gente. Até a gente resolver expulsar de novo e tomar as rédeas da nossa vida. Que aí é com alta frequência. Aí é com um trabalho de reversão, de elevar a frequência, porque esses seres não gostam de alta frequência, eles gostam de baixa frequência. Então, enquanto eles veem um ambiente de tristeza, de melancolia, de raiva, de angústia, de carência, de vitimismo, de falta, de julgamento, eles vão estar ali porque é a praia deles. Quando você começa a jogar ali alegria,
paz, gratidão, amorosidade, força, luz, poder pessoal, eles olham pro lado e dizem, caraca, meu, o que está acontecendo aqui? Não está mais tão confortável. Até semana passada era ótimo ficar aqui nessa casinha. Esse louco aí só chorava. Nossa, que era uma delícia ficar aqui. Agora ele está agradecendo. Que coisa é? Que porra é essa? Então, sempre vai caber a nós. Sempre. Aí outras coisas, né, gente, que interferem no campo eletromagnético. Inúmeras, né? Inúmeras. É coisa de dia a dia, assim, reclamação, noticiário, TV. Isso tudo acontece de uma forma muito imperceptível. Quando a gente vê, já foi. Não esse risco, por exemplo, o risco quando é físico, a gente olha e a gente se precavê. Opa, tem um cara passando ali, ele olhou a minha bike ali e eu vi ele abrindo o portão e indo pegar a bike. Opa, eu estou vendo a coisa acontecer. Ele está roubando a minha bicicleta. Aí eu vou fazer alguma coisa. Quando o risco é físico, palpável, a gente faz algo. Mas quando ele é metafísico, impalpável, quando ele é subjetivo, a gente não percebe. Ele vai acontecer. O ladrão que não é de bicicleta, o ladrão de energia, ele vai te roubar hoje, vai te roubar amanhã, vai te roubar depois de amanhã, vai te roubar sábado, domingo, segunda, terça, todos os dias um pouco, uma bicicleta, um notebook, um tarará, tarará, tarará. Vai chegar um momento que você vai cair. Por quê? Porque você foi sendo subtraído dia após dia, não percebeu por falta de vigilância, por isso que o orar e vigiar é o grande ensinamento do mestre. Você não percebeu aquilo por falta de vigilância, e quando você percebeu, puf, você já caiu. Então, o que são esses ladrões de energia? Pessoas, essas pessoas às vezes podem ser você mesmo. Não joga para o externo, olha para si. Pessoas, lugares, hábitos. Falar uma coisa aqui que vai tocar alguns que estão vendo a live. Desculpa. Cigarro, puta ladrão de energia, o álcool em excesso, né? Não estou falando daquela tacinha de vinho, aquela coisinha que a gente faz de vez em quando para interagir com os amigos. Isso, pelo contrário, isso tem um efeito positivo, emocional. Mas álcool, cigarro, sedentarismo, maus hábitos, reclamação, TV, gente com frequência baixa, droga, que mais, gente? Nossa, lugares, tem lugares que você vai e esse lugar por si só é um dreno de energia. O lugar você pode entrar lá e não tem ninguém. O lugar, por quê? Porque ali se formou uma egrégora. Uma egrégora é forma pensamento. Forma pensamento de um lugar, ela faz o trabalho que ela tem que ser feita. Por que tem uma forma pensamento ali? Porque muita gente repetiu aquela forma pensamento de angústia, de tristeza, naquele lugar durante muito tempo. Ali se formou uma egrégora. As pessoas foram embora, a não ser que se faça uma limpeza energética ali. Todo mundo que entrar naquele lugar, que entrar em contato com aquela egrégora, vai sentir os efeitos nocivos disso. Algumas pessoas falaram aqui de maconha. Gente, uma coisa que a gente precisa saber, precisa entender. Maconha é uma erva, é uma planta, né? Ela tem maravilhosos efeitos medicinais. Ela tem maravilhosos efeitos de anti-estresse, de um monte de coisa. O que é o ruim aí? O ruim da maconha de novo, a egrégora, a forma pensamento. Principalmente se ela vier de uma fonte ilícita, que é o tráfico. Né? Qual é a energia que vem do tráfico? Boa. Qual é a egrégora que tem lá? De alegria, de luz, de paz, de gratidão? Não, é uma energia de tiro, esconde, polícia, dinheiro, falcatrua. Essa é a energia que está naquele pacotinho de maconha que alguém vai comprar lá na boca. Essa é a energia que vem junto. Então cada tragada que você dá nessa maconha, ela vem
com essa energia, com essa egrégora. É diferente de se você, por exemplo, cultiva no teu quintal em casa. Né? Inclusive tem lugares no mundo que é onde ela é liberada e para cultivo, para fins medicinais, porque ela é uma planta que tem esses objetivos. Agora, lógico, gente, eu posso usar o mesmo exemplo da maconha para a cocaína. A cocaína não é um problema. Desculpa, aliás, a cocaína é um problema. Mas a coca, quem já foi para o Peru, quem já foi para Machu Picchu, você vai comprar aquela caixinha com as folhas de coca e vai morrer. Porque se você não fizer aquilo naquela altitude, você vai assim passar muito mal. É uma planta. A folha de coca é uma planta medicinal maravilhosa. Agora, o que o tal do homem fez? Né? Pegou essa planta e misturou com uma porrada de químico e produziu a cocaína. Aí a cocaína é uma bomba, né? Mas lá, se a gente for lá na raiz da planta, da coca, não tem problema nenhum. A coca. Eu já masquei folha de coca pra caramba. Nas 2 vezes que eu fui pro Peru, trouxe pra casa, dei pra minha família toda, meu pai mascava folha de coca. A base é fantástica. Agora, o que fizeram com isso? Mesma coisa a maconha. Bota lá uma plantação, colhe pra caramba, mistura com um monte de coisa, até bosta de vaca, se mistura nessas maconhas que tem aí nas bocas de fumo. E aí, puta energia de medo ali, de melancolia, de tristeza, de angústia, de desamparo, de polícia, você preso, meu Deus do céu. Gente, é essa energia que está ali. É essa energia que está ali. Não vamos cair. A galera que cai nessa assim, não, uau, é da paz, Depende. Não é bem assim. Depende da raiz disso. Da onde que vem isso. Em que contexto é utilizado isso? Também conta pra caramba, tá? Mas, enfim, eu entrei numa onda aí pra falar disso porque a galera perguntou. E eu sei que se tem muita dúvida a respeito disso. Então, eu não sou o puritano que vai dizer que não, meu Deus, imagina, não faça isso jamais, né? Mas assim, ó, cuida com algumas coisas a respeito disso. Se você pretende expandir campo, todos os dias você utilizando algo, tragando, porque o tragar ele tem muita força, né? É uma coisa que você está literalmente introjectando no seu interno. E se esse algo for de baixa frequência, vai ser tiro no pé, não tem jeito, né? Desculpa, é a rodinha do hamster. Eu trabalho e não sai do lugar, energeticamente falando. Por quê? Porque existe um algo ali que você repõe e vem algo que te traga. Você repõe e vem algo que te drena. Então essas drogas, o álcool em excesso, a alimentação incorreta, o sedentarismo, a falta enfim, a TV, os noticiários, o vizinho, aquele amigo que sempre te chama para tomar um café quando ele tá bad, ele nunca te chama quando ele tá bem. Sabe aquele? Quando você tem o cara ele foi promovido, tá feliz da vida, ele liga para outros amigos. Mas quando ele tá triste, ele te liga. Não, preciso... E tem gente que verbaliza isso, gente. Presta atenção. Tem gente que verbaliza isso. Pô, irmão, vamos tomar um café, eu preciso da tua energia. Quantos de vocês já ouviram isso? Quantas vezes eu já ouvi isso de amigos? Eu preciso da tua energia. E eu ia lá e... que legal. Uau, ele precisa da minha energia. Olha como eu sou bacana. Aí eu ia lá tomar Ele não me enganou. Ele falou exatamente o que ele queria. Ele queria a minha energia. E eu fui lá e dei a minha energia para ele e voltei um farrapo para casa. Não teve mentira aí. Só teve um cara totalmente desatento do processo que foi lá e entregou a energia. A mesma coisa que um ladrão entrar aqui e dizer, Fernando, eu quero o teu carro. Pega aqui a chave. Leva o meu carro embora. É a mesma coisa. Só que né, como energético, a gente não percebe. Então, gente, isso é seríssimo. Seríssimo. Alguém falou aí da história da maconha lá, né? Medita que... gente, eu já fumei maconha, tá? Já falei aqui várias vezes, eu não tenho problema nenhum em falar
da minha vida, o que eu já fiz. Eu acho que a gente está dando o mesmo rolê aqui. Só chegou em algum momento da minha vida, foi ali por volta dos 38, 39 anos, que para mim parou de fazer sentido. Primeiro, por quê? Aí vem o link com aquilo que eu falava, que eu estava falando. Eu comecei a expandir demais a minha intuição, a minha pineal, as minhas capacidades paranormais. E aí, quando eu fumava, que era pouco, eu não era cara de fumar todo dia, eu fumava um baseadinho lá, uma vez ou outra. Quando eu fumava, quando eu já estava com essa percepção expandida, eu começava a ficar noiado. Por quê? Porque antes, quando eu não tinha essa pineal expandida, esse sensório desenvolvido, eu não percebia. Eu fumava e aquilo não me atingia. Quando eu expandi o meu aparelho sensório, eu dava um peguinha e já começava, eu via presenças, eu via sombras, eu sentia arrepios eu me sentia mal. Eu ficava noiado. Aí eu entendi o porquê. Porque agora eu estava sentindo algo que sempre esteve ali. Só que em algum momento eu não percebia. E a partir de um momento eu passei a perceber. Eu passei a sentir. Aí quando eu passei a sentir isso, falei, pronto, não quero mais. Pra quê? Pra que eu vou usar algo que está me levando para um lugar de baixa frequência, de melancolia, de angústia, de falta, de medo, de raiva, de irritação? Não quero mais. E a partir desse momento, fazem, sei lá, uns 10 anos mais ou menos, eu não utilizei mais. E aí, hoje eu vou para estados muito mais elevados, muito mais de conexão com a respiração. Nossa, eu entro em estados assim extremamente... Eu entro em nave, gente, com silêncio e respiração. Fazendo o trabalho de expandir o meu campo, através do silêncio, da respiração consciente, da visualização de luz no topo da cabeça. Quer ver um exercício legal? É você imaginar a luz, uma luz dourada, um tubo de luz dourada vindo na sua cabeça. Você está de olho fechado ali, não precisa gesticular nada, você está parado. Você imagina esse tubo de luz dourada entrando na cabeça. Pode botar uma musiquinha suave, uma frequência, ou um mantra, ou uma música clássica, para ajudar no teu processo, se você precisar disso, mas não é necessário. Dá para ficar brisado meditando. Eu também curto isso aí, né? Hoje para mim, minha pira é só com trabalhos de psíquicos, né? De paranormalidade. Na verdade não precisa, né? Mas assim, eu não sou daquele cara que vai dizer assim, ah, meu Deus, quem fuma maconha. Não, tá tudo certo. Cada um tem o seu rolê, tem a sua história. Se está utilizando é porque de alguma forma aquilo ainda faz sentido, ou aquilo ainda faz parte do processo de aprendizado da pessoa. Então vamos lá, você está sentado, você imagina um tubo de luz dourado, esse tubo de luz vem, ele entra pelo topo da tua cabeça, ele vai descendo pela testa, ele passa pelos olhos, ele toma conta de todo o teu rosto, ele desce no teu pescoço e ele para no teu cardíaco. Aí esse tubo de luz, ele se condensa aqui como uma luz dourada, uma luz amarelo dourada. Aí você pode levar a mão no cardíaco ou não, como for mais fácil para você visualizar, e você começa a dar energia para essa luz que parou aqui, que parou de descer aqui, que estacionou no teu cardíaco. E você começa a dar volume, você começa a dar energia, começa a voltar a atenção para ela. E você começa a sentir essa luz. Você pode fazer, como eu estou fazendo aqui, movimentos espirais, isso aqui para mim ajuda pra caramba. Você vai expandindo, você mesmo vai tecendo os fios, são fios, gente, eletromagnéticos. É uma malha. Você vai tecendo os fios e você mesmo, de olhos fechados de preferência, você vai exteriorizando, externando esses fios, puxando esses fios do centro para as extremidades, em movimentos, lembra do que eu falei? Toroidais. Movimentos toroidais, em toros. E você vai fazendo, expandindo, expandindo, expandindo. Fique fazendo durante 5 minutos, aí vai voltando, vai voltando, vai voltando e para. Depois volta a fazer de novo. Pode fazer só mentalmente, pode fazer gesticulando também. Gente, isso é fantástico, maravilhoso. Você leva o seu campo para estados muito ampliados.
Você sente a coisa acontecer. No momento seguinte, você vai levantar. Isso, e usar a fala da Dani ali. Isso dá um barato, gente, que nenhuma maconha na vida me deu. De alegria, de gratidão, de bem-estar, de leveza, de ideias, de serenidade, de luz, de insights. A gente leva, por quê? Porque a gente trabalhou luz dourada, conexão cardíaca, conexão com pineal, expandiu tóros, você começa a expandir esse campo, você começa a atrair seres de luz, seres de alta frequência, ideias de alta frequência, projetos que estão aí, tem muito projeto que está aí no ar, que os seres de luz estão emanando para o mundo, principalmente agora nessa época, que eles estão loucos que alguém capte esse projeto. Só que a gente não olha para isso, a gente é às vezes topeira, não para isso. Esse projeto só vai ser captado se tiver uma antena. Precisa ter uma antena potente para captar isso, para captar essa ideia. Se eu não tiver uma antena na minha casa, uma tecnologia para captar, eu não vou captar o rádio, a onda sonora. Então eu preciso ter uma antena para isso. E isso é expandir a minha antena. Aí amanhã eu começo a ter uma ideia que eu nunca tinha tido. Olha só, ou insights maravilhosos que eu nunca tinha tido. Com maconha nenhuma. Por quê? Porque eu expandi os meus parâmetros de percepção sensorial. O meu sensório foi para um outro nível. A minha antena se expandiu. Tá? Isso tudo é campo, gente. Isso tudo é campo. É um universo muito amplo, muito vasto. Quando a gente entende a lidar com isso, e entende e aplica, a nossa vida vai para outra coisa. A nossa vida se torna outra coisa. Quando a gente aprende a lidar com essas forças, com essas valências, com a nossa energia masculina e com a nossa energia masculina, que parte desse centro. Quando eu começo a utilizar isso conscientemente no meu dia a dia, aí eu me torno poderoso. Aí você se torna poderosa. Aí você se torna ancorada. Aí você se torna serena. Aí você se torna forte. Aí você se torna pacífica e não passiva. Aí você se torna fluídica, aí você se torna expandida. Aí as coisas vêm, as coisas acontecem. Naturalmente, sem que você precise mover o mundo para que elas aconteçam. Por quê? Porque você aprendeu o mecanismo básico, o funcionamento básico da vida. Da criação de tudo. A criação de um planeta, de uma galáxia, de uma árvore ou de um ser humano. Ela parte desses dois princípios. Quando a gente entende o princípio da vida, a gente passa a fazer a vida funcionar a nosso favor e não mais contra a gente. Vai ter problema? Vai ter desafio? Claro que vai continuar tendo sempre. Mas um desafio para alguém que tem 20 metros de campo eletromagnético é uma coisa. O mesmo desafio para alguém que tem meio metro de campo eletromagnético é outra coisa. É o mesmo desafio, é o mesmo problema, o mesmo acontecimento. Para o primeiro exemplo, para a primeira pessoa que tem um campo expandido, talvez nem seja um desafio. Ela vai olhar para aquilo e vai... Tá. O próprio campo dela faz diluir aquilo. Para outra pessoa, talvez seja assim um suplício que ela vai ficar meses, anos, e às vezes até a vida, e ela não sai daquele nó ali, que a outra já foi, já campo. Isso tudo é campo. Tá bom? Então cuida com pessoas, cuida com lugares, cuida com notícias, cuida as formas que tu utiliza no dia a dia, que tu vivencia o teu dia a dia. Cuida com pessoas que falam muito de si, sabe? Aquela pessoa assim que precisa... que precisa falar que ela é boa nisso, que ela é boa naquilo, que ela sabe isso, que ela sabe aquilo, que ela estudou isso, que ela estudou aquilo. Sabe aquela pessoa da mesa, que tem 6 ali amigos e só uma que fala e ela precisa falar que ela estudou não sei aonde, que ela, sabe?
Isso é uma demonstração clara de alguém que está querendo subtrair a tua energia. Ela está te falando, só que ela não está sendo tão explícita. Mas esse sinal, ela está te dando o sinal de dizer assim, gente, eu preciso que vocês olhem para mim, eu preciso que vocês me deem energia, eu estou aqui morrendo a míngua energeticamente falando. Por favor, olha só como eu sou boa, olha quantos cursos eu fiz, olha quanta coisa que eu sei. Ela está te falando isso. Essa pessoa está te subtraindo energia. Ah, tem que correr dela, tem que se afastar dessa amiga? Não, mas tem que estar atento quando for falar com ela. Tem que talvez ajudar ela, a levar ela para lugares, ou dar um livro, que ela trabalhe poder pessoal, que ela trabalhe autoestima, porque essa pessoa não tem autoestima. É por isso que ela precisa te falar o tempo todo que ela é boa nisso ou boa naquilo. Porque a autoestima dela está péssima. O campo dela está péssimo. Então, cuida com isso, gente. Cuida com esses sinais. Vitor, de novo, né? Como é que ele fala? Percebe os sinais? Vê os sinais? Então, essas e outras coisas, ainda no curso Alquimia Pessoal, no sábado, de novo, a gente vai falar sobre tudo isso, a gente vai dar o curso ele funciona em 3 partes, tá? Ele dá um embasamento de transição planetária, nova era, terceira e quinta dimensão, aí depois eu falo um pouco do campo, eu falo de como que funciona isso, aí eu vou dar conceito de energia, de vibração, de frequência, de alquimia, de magia, e aí depois eu passo a dar ferramentas de expansão de campo. Ferramentas práticas. Eu falei de algumas coisas aqui aleatórias, né? Mas no curso eu tenho uma caixa de ferramentas para entregar para as pessoas, para no dia a dia elas utilizarem e expandirem por si mesmas as suas frequências, tá? Porque isso é poder pessoal. Se a gente acha que eu estou mal, minha frequência caiu, eu tenho que ir lá no terapeuta XYZ, eu tenho que ir na missa, ou eu tenho que ir no culto, ou eu tenho que ir não sei aonde para levantar a minha frequência, então poder pessoal eu não tenho. O poder pessoal está na igreja, o poder está na igreja, está no terapeuta, no guru, no mestre. Você pode se utilizar disso, não tem problema. O problema é você depender disso. Perceba os sinais. Perceba os sinais. O problema é você depender disso. Eu também gosto de terapia. Eu também gosto. Até estou pensando em fazer eu vi uma plaquinha de massoterapia aqui na guarda hoje, quando eu estava voltando da academia. Eu pensei assim, eu vou fazer uma massagem amanhã, vou me dar esse presente, porque faz tempo que eu tô trabalhando muito, amanhã vou ligar e vou me dar uma sessão de massoterapia. Eu vou lá porque isso é bom, porque isso é maravilhoso. Mas eu não estou me arrastando, eu não preciso da massoterapeuta para me tirar de um estado de melancolia, de tristeza, de angústia. Se eu fizesse isso, então poder pessoal esquece, Fernando não tem poder pessoal. Poder pessoal é quando eu estou triste, angustiado e faço coisas para sair de lá. Isso é poder pessoal. Então, a gente vai passar o dia inteiro passando ferramentas para isso, para que você por si mesmo faça isso, e lá no final, como eu falei, a gente vai ensinar a proteger esse campo, a blindar esse campo, para não vir qualquer Zé Ruela e tirar aquilo que você demora tanto e trabalha tanto para construir. Tá bom? É isso, gente. Então, para quem quiser mais informações, que ainda não fez, quem quiser indicar para os amigos aí, né, é a última oportunidade do ano, depois só em março, novamente, dia 12, agora, no próximo dia 12, das 9 da manhã às 7. Informações com a Jaque Palvels, está ali fixado no comentário, e a Josi Palvels, as irmãs Alquimia, tá bom? Só para fechar a live, eu vou falar disso aqui, ó. Gente, quando a Isis, deixa eu babar um pouquinho que eu não babei hoje ainda. Quando a Isis nasceu, na maternidade eu estava com esse aparelhinho. Eu comecei a medir o campo dela. Eu parei, o corredor do hospital era gigantesco, tinha assim, sei lá, 100 metros. Eu parei por causa da parede, porque não tinha como continuar. O campo médio, para gente ter ideia, o campo médio de um ser humano vai de 3 a 5 metros. E não é ruim, tá? Isso é um campo médio. O ruim é centímetros, meio metro, isso é ruim, isso é perigoso já. O médio é de 3 a 5 metros.
O da Isis, eu fui, e a parede não me deixou continuar. Ah, tá babando porque a Isis era especial. Não, gente, eu tô falando de uma criança que chega no mundo, um espírito em estado puro, uma alma em estado puro, que ainda não tem a interferência do ser humano, do nosso medo, das faltas, do vitimismo, da angústia, da fofoca, do julgamento, da mentira, do não poder. É disso que eu tô falando. Mas é lógico que a Isis é especial. Ela é linda demais. Mas são as crianças, né? E quando a gente, por isso que por isso que se fala tanto nesse mundo que a gente vive em voltar para o estado de criança. Aí tem gente que acha que a gente tem que se infantilizar. Não é se infantilizar, é voltar para esse estado da criança onde todas esses chips de mecanismo de controle, de noia, esses mosquitinhos ainda não nos picaram. É cortar tudo isso. Então é muito mais desaprender do que aprender. É voltar para a criança, é voltar para o estado natural, puro, pleno. E essa é uma das meus maiores trabalhos, né? Tanto do Alquimia Pessoal, quanto dos trabalhos que eu me proponho a realizar, lives, enfim, esse é o trampo, né? Fazer com que as pessoas voltem a brilhar, né? Uma pessoa que brilha, ela tem um campo gigantesco, né? E aí ela não precisa chegar num lugar e dizer assim, ô galera, tô aqui, todo mundo percebe, ela não precisa nem abrir a boca, ela é magnética, né? Porque o campo dela é gigantesco, tá bom? E é isso que todos nós podemos ser, gente, e eu quero ajudar vocês a ser, através das lives, através do Alquimia Pessoal. Quem tiver interesse em conhecer mais esse trabalho, que não conheceu ainda, né? Eu e a Van propomos isso através do Lira, a Van através do trabalho dela, do Shambhala, o Vitor através do trabalho lindo que ele faz, todos os terapeutas aqui. A nossa proposta é essa, é devolver o brilho, devolver a força, devolver a naturalidade e a espontaneidade da criança que em algum ponto da caminhada se perdeu, né? Mas quando a gente retoma isso, independente da idade que a gente esteja, a gente começa a viver plenamente de novo, com tesão, com alegria, com paz, com entusiasmo. Família, gratidão, gratidão, gratidão. Beijo no coração de todos. Semana que vem temos mais um Papo de Quarto. Amanhã eu vou estar ao vivo às 9 com uma amiga que é a Cindy. Tá? Ela é do Paraná, ela tem formação na USP e doutorado em Harvard. E a gente vai falar sobre a medicina da nova era. Tá? Ela é uma pessoa extremamente capacitada nesse universo. Né? Ela tem agora uma empresa que faz a produção ela produz artigos que tem relação com a alimentação quântica, né? De magnétos, estruturadores de água, suplementos para repor certas coisas que a gente vai perdendo aí por conta da alimentação pobre, do solo pobre, enfim. É uma pessoa que tem a ciência, ela tem a ciência para embasar o conhecimento dela, né? Ela tem o conhecimento para isso, mas ela é uma pessoa também totalmente conectada com isso que a gente fala, então ela fez a junção disso e utilizou ciência e espiritualidade para construir algo muito maravilhoso. E é com ela que eu vou estar conversando amanhã às 9 horas aqui no meu canal, tá bom? Beijo no coração de todos, gratidão família, amo vocês e até a próxima.